Olá, meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando ao final de mais um dia com mais uma oração da noite. Hoje eu quero meditar com os irmãos em Mateus capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. E lá nós encontramos as seguintes palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meus queridos irmãos e irmãs, dando sequência então às nossas devocionais a respeito do reino do céu, suas exigências e privilégios, hoje, então, quero tratar com os irmãos a respeito desta última das bem-aventuranças, a oitava bem-aventurança. Até aqui, Jesus deixou claro para nós que ele espera que os seus discípulos sejam diferentes e façam a diferença mesmo nesse mundo indiferente. Que a prática desses discípulos seja marcada pelo amor a Deus e ao próximo, pelo perdão incondicional, pela obediência e os serviços permanentes. É isso que Jesus espera de vocês e espera de mim. Hoje, nesta bem-aventurança, quando Jesus disse aí, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E os versículos 11 e 12 que acompanham esta bem-aventurança, na realidade, eles trazem uma aplicação sobre o que significa viver como Jesus viveu. Você pode observar que Jesus abre as bem-aventuranças e fecha, ou seja, a primeira e a oitava com a mesma bênção, ou seja, o reino de Deus. Os humildes receberão o reino de Deus e aqueles que são perseguidos por causa da justiça também recebem o reino de Deus. Portanto, naturalmente, quem expressar essas 8 bem-aventuranças, aliás, as 7 bem-aventuranças anteriores, naturalmente não precisa esperar outra coisa senão a incompreensão e a perseguição do mundo. Como dizia o teólogo inglês John Stott, a perseguição é para os verdadeiros profetas, a popularidade para os falsos profetas. Pode parecer estranho que Jesus passasse então dos pacificadores para a perseguição, da obra de reconciliação para a experiência de hostilidade. Mas é importante que saibamos disso, né? Por mais que sejamos mensageiros da paz, nos esforcemos por fazer o bem a todos os homens e enquanto depender de nós, termos paz com todos eles e oferecermos a mediação pacífica, mesmo assim, a despeito de todas essas tentativas, muitos se levantarão contra nós. Em muitos casos, a nossa pacificação não terá sucesso. Na verdade, algumas dessas tentativas serão extremamente frustrantes. Por quê? Porque as pessoas que não têm Jesus, na realidade, elas não gostam do estilo de vida que Jesus propõe. E assim como odiaram Jesus, também vão nos odiar. Por isso é que o texto diz, por causa da justiça, versículo 10, e por minha causa, no versículo 11. Na realidade, eles não gostam da justiça, eles não gostam de Jesus e, portanto, não gostam também da maneira de viver que Jesus propôs para nós. Portanto, a justiça da qual nós temos fome e sede, na realidade, eles a rejeitam. E por isso nos rejeitam também. O que nós temos aqui é um conflito entre dois sistemas que são absolutamente irreconciliáveis. O sistema de Deus e o sistema do mundo. Quando Jesus fala aqui de perseguição, na realidade, ele está falando muito mais do que a perseguição física, as torturas físicas. A perseguição aqui ela tem um aspecto muito maior do que o martírio propriamente dito.
Aqui pode incluir aqui as discriminações, seja no trabalho, seja na sociedade, as incompreensões, até mesmo dentro da nossa própria casa. O princípio aqui é lógico. O cristão, enquanto viver neste mundo caído e demonstrar a justiça aparente, genuína, ele com certeza será motivo de rejeição por parte de muitos. É assim que Jesus está ensinando para nós. Desse modo, o viver justo e reto do cristão pode fazê-lo, deve levá-lo a esperar as perseguições. O próprio Jesus ensinou isso e ele diz que os seus discípulos devem enfrentar essas perseguições, como ele diz aí no versículo 12, com alegria, né? Regozijai-vos e exultai. Ou seja, devemos viver normalmente, sem desespero, sem murmuração, sem lamúrias, sem autopiedade, autocomiseração, sem estoicismo, ou seja, indiferente à dor, à alegria, e até mesmo sem masoquismo, ou seja, estou gostando. Nada disso. Na realidade, devemos saber que a perseguição é para nós um sinal genuíno de que somos servos e servas de Deus. Ele diz assim: pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Como dizia Tertuliano, um dos pais da igreja no segundo século, ele dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, não devemos nos surpreender se a hostilidade aumentar. Devemos ficar surpresos se ela não existir. É isso que Lucas ensina neste mesmo contexto, capítulo 6, versículo 26. Ai de vós, quando vos louvarem. Se o mundo estiver satisfeito com a igreja, tem alguma coisa errada. Na realidade, o mundo sempre vai estar insatisfeito com a igreja e sempre desejará perseguir os servos e servas do Senhor. Mas qual é a recompensa? Jesus disse aí, porque deles é o reino dos céus. Porque grande é o vosso galardão nos céus. Jesus está falando de salvação, está falando de honra, de recompensas espirituais eternas. Em outras palavras, a grande motivação do cristão para viver nesse mundo hoje, enfrentando as lutas e as adversidades, é exatamente a expectativa que ele tem da vida eterna. Ou seja, a sua perspectiva da eternidade é o que move os seus valores agora no presente. Portanto, na realidade, nós devemos estar conscientes que se formos viver conforme Jesus quer que vivamos, de fato, nós vamos também beber do cálice que ele bebeu e ser batizado com o batismo com o qual ele foi batizado. Marcos, capítulo 10, versículos 38 e 39. O próprio Jesus disse que seria assim em qualquer lugar, em todas as épocas. Os apóstolos Pedro e Paulo também ensinaram isso. Vocês podem conferir 1 Pedro, capítulo 4, verso 12 a 19 e 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, essas 8 bem-aventuranças são características do caráter de Cristo em nós e que Deus as valoriza. E obrigatoriamente, se quisermos agradar a Deus, nós precisamos revelá-las na nossa prática cotidiana. Que Deus te abençoe e que nós possamos de fato viver como discípulos verdadeiros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De maneira humilde, de maneira contrita, com mansidão, com justiça, com misericórdia, com pureza, com paz e com paciência diante das perseguições. Que a graça do Senhor seja sobre sua vida, sobre a sua casa e seguiremos firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Até a próxima oração da noite.